agora vamos falar sobre um assunto muito importante. Vocês já vão ver aqui o doutor Júlio. Tudo bem, doutor Júlio? Ótimo, prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Nós vamos falar hoje com o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião. Porque de acordo com o Hospital Oncológico, gente, AC Camargo, né, que o Brasil todo conhece, em São Paulo, a maioria dos tumores cerebrais em adultos vem de cânceres que tiveram origem em outros órgãos e produziram, então, as conhecidas, mais ou menos conhecidas. O povo conhece, mas sabe direito o que quer dizer. Metástases, ou seja, se disseminaram, né? Alcançaram o cérebro. E hoje ele está aqui para explicar exatamente para a gente o que são as metástases e as cerebrais. Então, raramente ou nunca doutor, boa tarde, seja bem-vindo, um câncer de origem cerebral. É sempre de outro órgão? Geralmente de outro órgão. O que é que acontece, Claudete? Está mudando claramente o perfil epidemiológico das doenças. Antigamente a gente falava que o que mais matava, né? Hoje ainda continua sendo doença com grande relevância, a cardiologia, né? O infarto, né? As cardiovasculares. Elas sempre foram as doenças líderes, né? Em mortalidade e tudo. O que está acontecendo, a gente olhando nos últimos 10 anos, é que a oncologia tem aumentado muito. Por que será? Se descobre... Você sabe que muitas pessoas em roda comum de familiares, amigos, enfim, né? Colegas de trabalho, a gente comenta, nossa, nunca se ouviu falar em tanto caso de câncer como agora. Mas será que porque a medicina está tão adiantada que eles são descobertos mais cedo ou está aumentando mesmo? Isso. Por outro motivo? É uma série de fatores. Primeiro fator, a população está envelhecendo, né? Nos últimos 10 anos, a média de vida hoje na população é quase 80 anos, né? Então, o câncer é uma doença que predominantemente é dessa terceira idade. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, melhorou muito o poder diagnóstico da gente. A gente descobre com mais frequência. E o terceiro fator é que nós estamos tratando muito melhor. Então, antigamente, quando você tinha o diagnóstico de câncer, né, a gente for lembrar, né, parente... Letal e rápido, né? Ou então, hoje em dia, as pessoas estão vivendo cada vez mais, e obviamente, por ser uma doença, né, que se fala muito, as pessoas acabam conversando, você tem essa sensação. Mas o fato é que a incidência, ela vem aumentando por isso. População envelhecendo, o diagnóstico cada vez melhor e essa combinação de fatores. Será que tem alguma coisa a ver o mundo estar mais gordo? As pessoas estarem mais obesas? São vários fatores. Já se falou muito da associação, e é lógico, prejudicial do cigarro junto ao câncer. Mas cada vez mais se fala da obesidade junto ao câncer. Isso é um fato. Né? Então, assim, alguns tipos de câncer, eu sou neurocirurgião, eu luto muito com doença no cérebro, mas a metástase, como você falou, é a doença que o neurocirurgião que liga com oncologia, que ele mais trabalha e mais opera. Né? Então, você conversa muito com os oncologistas e participa de congressos sobre o tema, então é fato. Principalmente as doenças coloretais, né? Elas têm essa relação, sim, com a alimentação, baixa em fibra, uma série de fatores. E a obesidade é um fator também associado. O cigarro, sem dúvida nenhuma, é o que se destaca, né? Uma relação muito forte entre o cigarro e o câncer do pulmão e outros cânceres de laringe, né? Da parte da boca também. Mas a obesidade também ela está relacionada. Mas o senhor, como médico, por exemplo, outra coisa que se fala muito em relação a câncer, e se eles vão acabar todos na sua área, ou quase todos com as metástases, de problemas psicossomáticos, psicológicos, por exemplo, sentimentos, mágoa. Mágoa seria uma coisa que faz mal para a pessoa, que poderia provocar um câncer. Como médico, o senhor acredita nisso? Isso. O que acontece, Cláudia? Eu sou como você, muito franco, né, na hora de falar. E com o paciente eu falo também da mesma forma. A gente quer encontrar uma justificativa para a doença. Um motivo maior, uma explicação, né? Guardou muita massa. Fato é que é algo biológico, né? O que acontece no câncer? Uma célula que ela se duplica de forma comum, de repente alguma coisa acontece nessa célula e ela começa a se duplicar de forma descoordenada. Óbvio que eu acredito que os fatores emocionais influenciam, né, na resposta ao tratamento, isso a ciência provou. Mas na origem, que é algo que de senso comum todo mundo fala, né? Então a gente vê com frequência, que eu geralmente repreendo o paciente, né? Achar que o fato dele ser positivo, dele ter guardado mágoa, aquilo influenciou. Não, a biologia não mostra quando isso. É algo muito celular, que aquela célula começa a se duplicar. Agora, para a cura de um paciente, sim. Tratamento como um todo, né? Qualquer tratamento, E né? agora eu falo quem é mais entusiasmado, acredita que vai se curar. O que eu falo assim, as pessoas, elas são diferentes, né? Então, do jeito que ela vai ser no momento da doença, né? Ela não vai mudar.
O que eu falo, e eu sou muito franco, o que a gente conversa aqui, é se você sabe com o que você está lidando, você sabe como se comporta. Então, o tratamento de metástases, ele não é fácil. Esse é o primeiro fator que a gente tem que falar. Dá para mostrar para gente? Vamos mostrar agora um pouquinho o que acontece, né? Primeiro fator, né? Então, o que seria essa célula, né? Então, a gente tem uma célula normal do cérebro, né? Ou da coluna, que são os dois lugares que se destacam as metástases, e de repente uma célula que não é daquela região, ela migra. Então, a célula que ela é anômala pela ao cérebro. corrente sanguínea? Geralmente pela corrente sanguínea. Então, ela migra, por isso que a metástase pode dar, né? Pulmão, fígado, são os órgãos que recebem mais sangue. Tá. E o cérebro e a coluna também recebem muito sangue. Então, na hora que a gente faz um procedimento cirúrgico, a gente vê claramente a diferença do cérebro normal daquela outra célula. Os mais comuns que mais se destacam, né? Pulmão, de pele, o melanoma dá muita metástase. E também o da mama, né? Aí próstata. Tá tudo bem nessa foto? Isso. Essa foto tá a parte do tecido normal e aqui tá a célula. Você vê que ela é completamente externa, né? Vou passar um pouquinho para você, pra gente... Isso aí tá lá dentro do crânio? Isso, dentro do crânio. Vamos para o próximo. Então, o que seria, né? Toda vez que eu gosto de mostrar, a gente fala um pouquinho como essa célula. Então, assim, o que é isso aqui? Isso é uma ressonância normal. O neurocirurgião, quando ele pede o exame de imagem, o paciente tem um histórico de câncer, de repente ela começa a ter algum sintoma relacionado, dor de cabeça, algum tipo de alteração, ou alguns oncologistas pedem de rastreio em alguns tipos de câncer específico que dá muita metástase, e é isso que a gente vê, Cláudia. A gente fala muito de ressonância, né? Mas essa é a imagem de ressonância. Então você vê a pele, vê a parte do osso, e isso aqui seria o cérebro normal. O que a gente vê diferente que a metástase? São esses pontinhos brancos. Então, mas tá cheio aí. Esse paciente tem múltiplas metástases. Da mesma forma que uma célulazinha pode ter ido, você pode migrar e ter outras. Pra gente, o papel... Mas lá dentro ela forma outras ou outras entram? Ela também cresce, entendeu? Então, ela chega naquele local, ela usa a vascularização para crescer. Doutor, ela é como um tumorzinho? Não. É um tumor. É um tumor. É uma metástase. Quando eu falo em metástase, eu estou falando em um tumor que migrou. Que saiu do tumor original e foi para coluna ou dentro da cabeça. Para você ter ideia da incidência disso, né? Cada paciente com câncer oncológico, até 20 a 30% vai ter algum tipo de metástase. Por quê? Por que elas ocorrem? Porque justamente o oncologista, o que é que ele faz? Ele dá medicação para tentar controlar o tumor naquela região. Tá. Se um tumor do mama, às vezes o cirurgião tem que tirar. Mas mesmo assim, alguns tipos, isso varia, né? Tanto que o câncer de mama, a gente conhece várias pessoas completamente curadas. Sim. Mas tem pacientes, como você pega no estágio muito avançado, então alguns pacientes já diagnosticam até 15% já em fase de metástase. Então significa que o tumor estava ali, não foi descoberto, não foi tratado. Ou em algum outro órgão, por exemplo, pâncreas, que é difícil, não é? Isso. A pessoa não chega assim, porque exame de mama a gente ainda faz, e mesmo assim o número é muito grande. Mas raramente você chega lá e fala, eu quero fazer um exame de pâncreas, doutor, né? Perfeito. Eu vou... De urina, às vezes, são achados, né? Isso. De bexiga. Dois locais são muito comuns e se destacam. O da pele, porque às vezes a pessoa vê uma manchinha na pele e não dá importância. Não sabe. E o melanoma é muito comum ele dar metástase, então você às vezes já encontra nessa fase mais avançada. O de mama que está mudando com a informação, né? As pessoas estão acompanhando cada vez mais. O de próstata também pela incidência e do pulmão. Como você falou, órgãos que têm muito espaço, às vezes o paciente, a lesão vai crescendo e ela não tem sintoma, né? Não é nem que ela é desleixada, né? Ela não percebeu, ela não sentiu nada. Não faz exames anualmente, porque a gente sabe que saúde pública no Brasil é um problema muito sério ainda, nem todos têm acesso, né? A todos os exames e às vezes nem com convênio você tem. Bom, então essas pintinhas brancas são as metástases. Isso, são essas. E então, o médico, que nem você é neurocirurgião, tem que operar e retirá-las todas? Perfeito. Existe algum critério? Excelente pergunta, Claudete. Primeira coisa, tudo que a gente falou da oncologia, que evoluiu muito hoje em dia, se a gente fala o tratamento de câncer, ele evoluiu muito. O oncologista, ele tem as medicações que podem tratar o cérebro por causa da proteção que ele tem. Muitas dessas quimioterapias, elas não passam muito bem. Então, a gente tem dois tipos de tratamento que podem ser feitos somados à quimioterapia, né? Pode ser feito radiocirurgia. Vou dar o exemplo desse caso que a gente está vendo. Tem múltiplas lesões. É difícil imaginar que o neurocirurgião vai ser possível de deixar alguém sem nenhum tipo de sequela e tirar todas as lesões. Sim. Então, ele faz doses de radiação nesses tumores para controlar. Isso. Radiação externa, não precisa de cirurgia, não tem corte, não tem nada disso. Isso a gente chama radiocirurgia, consegue controlar. Grande parte dos tumores, eles são controlados dessa maneira. Quais são, na verdade, os contra?
desse tratamento? Isso, o contra desse tratamento. Você não tira o tumor, ele continua aí, você dá radiação para controlar. Grande vantagem é que é day hospital, que a gente chama, né? O paciente vai no dia e volta para casa. E vai se sentir muito mal? Geralmente não tem muito efeito colateral, porque a radiação ela age controlando essa parte desse tumor. Certo. A outra vantagem que tem é quando você tem múltiplas lesões, né? Até é muito fácil de você entender que não dá para operar um lado, outro, sem deixar o paciente com algum tipo de sequela importante. E no paciente oncológico, é importante a gente fazer o tratamento sistêmico da doença. Ô, doutor Júlio, mas essa metástase que você disse, são pequenos tumores, você já explicou aqui pra gente que o cérebro, depois você vem aqui que ele tá aqui te esperando, ele é dividido em várias partes e cada parte corresponde uma fala, né? Outro a atenção, a movimentação do corpo e tal. Ele chega a atingir essas áreas dependendo onde se encontra? Pode. Vou dar um exemplo disso aqui que a gente está vendo. Então, o neurocirurgião, qual é o papel da gente? Identificar as lesões e, junto com o oncologista e o rádio, decidir, radioterapeuta, qual o melhor tratamento. Então, hoje em dia, o tratamento é multidisciplinar. Então, nenhum paciente chega no meu consultório com um tumor e diga, eu vou operar isso, vou fazer isso e aquilo, sem conversar com a equipe completa. Por quê? Vou dar um exemplo desse aqui que você falou. Cada região do cérebro tem uma certa funcionalidade. Quando a gente fala em cirurgia, a cirurgia hoje ela tem um risco relativamente baixo no momento de você retirar, porque você sabe onde está cada lesão. Vou dar um exemplo. Essa lesão aqui, ela está na região frontal. Na região frontal é uma área que é possível da gente ressecar a lesão, se estiver longe da área da linguagem, sem deixar nenhuma sequela. Hoje você tem uma margem de segurança de mais de 96% para fazer isso, sem outros riscos. Algumas lesões, como essa aqui, são lesões profundas. Então, para o cirurgião abrir o crânio, passar por essa região e encontrar essa lesão e retirar, o risco é mais elevado e a lesão é pequena. Nesse caso, a gente discute com o rádio e muitas vezes o paciente faz rádio. Porque pode afetar essa região do cérebro, responsável por alguma coisa no nosso corpo. Perfeito. E o Isso. E o que eu sempre falo é o seguinte, não é só o local que a lesão está, é o trajeto que o cirurgião vai ter que fazer até chegar àquela lesão. Às vezes, como eu te falei, nessa lesão, ela está profunda, mas para você chegar até ela é um pouquinho mais complicado. Ok. Tem mais fotos aí para a gente ver? Ou você quer voltar? Tem. Vou voltar aí para te mostrar pouquinho daqui. Para a gente continuar aqui a conversar. Então, na verdade, esse paciente, além de ter que tratar o tumor original, quer dizer, onde começou esse tumor, tem que tratar também a metástase, ou as metástases, estejam ela na coluna, no cérebro. Tem que tratar as duas coisas. A primeira conversa que eu tenho com o paciente, muitas vezes o paciente ele descobre, conhece alguém que foi tratado por mim e chega no consultório. Eu falo o seguinte, o tratamento de qualquer doença ele é multidisciplinar e multiprofissional. Então, geralmente o paciente oncológico, a primeira conversa depois de ouvir toda a história do paciente é com o oncologista dele. Então, a gente já falou em cefaleia, né, que o médico da família é importante, o médico que conhece. No caso do câncer, é o oncologista. O que é que o oncologista dá de informação para mim? O estadio da doença. Então, ele vai me dizer, Júlio, além dessa doença no cérebro, ele tem no pulmão, tem no fígado, ou não tem, é um paciente, às vezes acontece que está completamente estável e encontrou a primeira lesão, primeira metástase, e a gente vai conversar junto com o rádio também. Essa equipe conjunta... Mas é possível isso, ter só metástase? Pode acontecer. É mesmo? Pode acontecer. E ela já pode acontecer direto no cérebro? Já pode acontecer. O que acontece, Claudete, é assim, como o diagnóstico ele ocorre de forma relativamente precoce hoje, então muitos pacientes são tratados no início e o oncologista já está acompanhando. Mas em alguns casos, vou te dar exemplos típicos que acontecem. Às vezes tem mutações que fazem uma pessoa jovem ter câncer de mama, muito jovem. E às vezes aqui, já entrevistei, inclusive, vários casos. Então, esses são os casos que marcam muita gente, né? Que é uma moça jovem tem essa mutação que vai ter metástase. Às vezes é uma moça que faz o acompanhamento. E o câncer de mama também pode dar no cérebro. É um tumor que pode dar lesão. O mais comum que a gente vê ou é lesão no cérebro e, na verdade, ela encontra o tumor que a gente diz a primeira manifestação do sistema nervoso central. O paciente não sente nada e, de repente, a primeira lesão que encontrou já tem aquele estadio. A gente tem que conversar junto com o oncologista para ver, dentro desse contexto, qual vai ser a nossa estratégia. Operar, geralmente, é assim, opera essa lesão do cérebro se ela for grande, não der para fazer a rádio,
retira ela, faz a rádio no leito para evitar que aquele tumor volte, enquanto o oncologista começa com a medicação. O tratamento sistêmico da doença é o mais importante. Agora, por que alguns voltam e outros não? Depende de cada paciente, do corpo, da reação de cada um. Perfeito. Depende de quanto foi aprofundado ali ao redor para acabar com aquele câncer. Excelente pergunta, Cláudia. A primeira consulta é sempre dessa maneira, né, para a pessoa entender. Eu sempre falo, câncer de mama, quando a gente fala em programa de televisão ou conversando com quem é leigo, parece que dá uma resposta, mas não diz muita coisa para quem lida com isso. Eu sempre falo para todo paciente, hoje em dia o tumor, ele tem nome, sobrenome e apelido. Então você tem que saber tudo o que se trata, porque o prognóstico é completamente diferente. Você deu o exemplo do câncer de mama. Hoje, quando você tem um paciente com câncer de mama, o oncologista faz triagem genética. Então ele consegue dizer se aquele tipo de tumor ele é triplo negativo, né? São códigozinhos médicos, mas basicamente para dizer que tipo de quimioterápico ele responde bem, se responde bem, que tipo de comportamento aquele tumor costuma ter. Tem câncer de mama que ele dá muita metástase. E isso o oncologista discute junto e vai junto na estratégia que ele vai fazer de tratamento. Quer dizer, pelo que você está me dizendo, isso tudo cresceu muito. Isso. Os casos cresceram, mas porque as descobertas foram muitas, as informações são muito maiores hoje do que alguns anos atrás. Perfeito. Tanto, e para os médicos, especialmente. Vou te dar exemplo de revolução que aconteceu, né? Eu sempre falo que antigamente você ia no consultório, conversava com a pessoa e via de tempo em tempo conversando com o oncologista. Hoje é rede social, é internet, então tem pacientes, você tem um contato que é impressionante. O paciente, às vezes, chega com um quadro avançado, você trata, faz a cirurgia e, obviamente, né, eu sempre falo que a ciência, ela corre tão rápido que, às vezes, até a gente que está lidando dia a dia se assusta com o avanço, né? Então, hoje tem paciente que segue no Instagram, acompanha no Facebook, você vê a pessoa que você tratou, que você deu o diagnóstico com a vida, qualidade de vida muito boa e a vida muito normal, apesar de uma doença que as metástases, infelizmente, elas não têm cura. Então, eu sou franco com o paciente dizer isso, mas eles têm controle. Então, às vezes, é uma dicotomia, né? A ciência, você fala daquela doença não ter cura, é pesado, né? A gente falar isso. Mas você vê pessoas com qualidade de vida muito boa, voltando ao trabalho, mas aí, então, o que foi? É o tratamento medicamentoso que melhorou? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você fala em radioterapia, provavelmente você que não lida um dia, você fecha o olho e pensa em alguém careca, não é? Que perdeu o cabelo. Quando você fala em quimioterapia, você pensa em alguém emagrecido. Assim, a oncologia, ela mudou tanto. E a gente que lida no dia a dia com eles, em grandes serviços, você vê que tem os imunoterápicos, que eles mudaram a forma de tratar o câncer. Como eu falei, né, essa célula, ela se duplica. Então, eu sempre explico isso para o paciente. O tratamento, ele também é agressivo, né? Eu fazer uma cirurgia que corta a pele, corta osso, eu tenho que tirar aquela lesão, há uma agressão ao corpo, sim, né? Claro. A quimioterapia é a mesma coisa, né? Eles dão uma medicação para matar aquela célula que está doente. Mas, muitas vezes, as células boas sofrem também, né? Daí essas consequências, né? E a radioterapia é a mesma coisa. O que é que mudou de evolução? A radiocirurgia, você dá uma dose no local da lesão. Então, você faz uma programação toda no computador, aquela partezinha ou outra do cérebro não sofre. E dá para ser preciso assim, preciso, né? O paciente não perder cabelo. Óbvio que vai ter casos a casos, né? A imunoterapia é a mesma coisa, porque mudou o nome, né? Não chamam de quimioterapia, estão chamando da imunoterapia, né? Porque justamente isso é através de imunomoduladores que a oncologia evoluiu muito disso e ataca justamente aquela célula específica. Só para sua área ou para outras também? Para várias áreas. Para várias áreas. Para você ter ideia. Porque a pessoa sofria muito com isso, né? Com esses quimioterápicos, né? Com certeza. Mais pesados. E alguns sofriam mais, às vezes, até com a radioterapia do que com a quimioterapia. Certeza. E eu falo com todo paciente, eu sou franco em dizer, a evolução é tão rápida que o paciente às vezes chega, por exemplo, se operou alguém, ele cria um vínculo afetivo muito grande por você, né? Claro. E ele vai, às vezes, tirar dúvida com você. Ah, meu médico me passou isso, meu oncologista, eu falo da mesma forma. A evolução é tão rápida que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, Claudete. Então, a gente tem que conversar com o oncologista, porque as medicações elas vão mudando e a gente tem que conversar com ele e dizer qual tipo, certo. Qual subtipo. Então, eu, neurocirurgião, me informo com um colega o que é que está tratamento o protocolo multidisciplinar, atual. Isso que é tudo bem, desde que seja, né, para o bem do paciente em comum. A Suzana Barbiero quer saber informações sobre osteoma cerebral frontal. Fui diagnosticada com isso e gostaria de saber mais. Isso pode vir a ser um câncer? O que é esse osteoma cerebral frontal? Essa é uma pergunta que ela é muito importante, Claudete. Vou só explicar um pouquinho. Ela é jovem, né?
Alguns tumores, eles são benignos. Quando o paciente pega o laudo de uma ressonância, ele tem um osteoma, ele bota na internet e fica desesperado. Grande parte dos tumores que a gente acha hoje em dia, a gente diz que é incidentaloma. Eu falo para todo paciente, quase 60% que chega paciente desesperado no meu consultório, eu tranquilizo ele. Muitas vezes o osteoma ele é tão pequeno, é um tumor ósseo benigno. Onde ele está aqui? É no osso, chama, só para a gente ver a nomenclatura. Ósteo, né, que é de osso. Frontal, então é naquela parte lá que você falou. Ela só tem uma dificuldadezinha da nomenclatura. Se a osteoma é no osso, você não pode dizer que é no cérebro, entendeu? Tá, entendi. Então, o osteoma frontal está correta a localização, mas cérebro é outra coisa. Tá, então ele tá é no crânio. Tá no crânio, perfeito. Crânio é osso, né? Tá. Então, só de nomenclatura. Se osteoma é osso, é não osso é no frontal. cérebro. Isso. Ela tem que ficar muito preocupada, necessita tratamento. Marcar uma consulta para ver. Grandes partes dos osteomas são achados de exame de imagem. A gente às vezes olha e fala para o paciente, só vamos acompanhar com o exame seriado. Tá. Então, grande parte dos osteomas, meningiomas pequenos também acontece a mesma. Da mesma forma, a gente falou tumoração, né? Quando a gente fala tumoração, vamos diferenciar a nomenclatura. Câncer é um tumor maligno que cresce muito rápido. Tumores benignos, muitas vezes a pessoa tem anos e aquilo não vai gerar problema nenhum. Um tumor benigno tá lá, tem que acompanhar. Tem que acompanhar, só, né? Isso. Mais uma pergunta é a Ju Cruz. Boa tarde, sou a Juliana Cruz. É parente do Júlio, que hoje não veio, tá dodói. Beijo, Júlio! Hoje não veio. Eu estou assistindo o programa, legal, Ju. Gostaria de saber se tem algum sintoma ou se poderia ser hereditário. Amo esse programa, obrigada a você, Ju. Câncer, então, acho que ela está falando disso, né? Lógico que é o nosso assunto primeiro aqui. É hereditário, pode-se dizer? Isso, muitos são. Vou dar um exemplo clássico de mama. Tem alterações e testes genéticos que o próprio oncologista consegue identificar no familiar e às vezes até pede triagem da família, daquela forminha do gene. E por que numa família que ninguém teve, de repente uma pessoa tem? A grande maioria é assim. Então eu sempre falo, todo paciente, às vezes acontece o paciente marcar consulta porque teve uma mãe ou um parente que teve tumor cerebral, aí ele tem uma dor de cabeça de enxaqueca e fica preocupado. Eu posso ter um tumor? Eu falo do ponto de vista, os primários do cérebro tem pouquíssimos casos genéticos, que é uma raridade. Turcot, tem algumas síndromes que dão isso, mas a grande maioria é esporádico. Então eu falo com todo mundo. Quando você tem uma história familiar de glioblastoma, de meningioma, se não for múltiplo ou algum tipo genético, siga a sua vida. E no geral, assim, o que você poderia dizer pra gente? Mama, se você tem uma história familiar importante, tem uma conversa com um oncologista, tudo isso. Cólon, tem alguns tipos múltiplos de pessoas que têm pólipos familiares e dão também. Então, e alguns outros tipos, mas esses são os dois que se destacam mais. Tá certo. Tem mais perguntas aí, Felipe? Jussara. Oi, Ju, cachorro bonito. Boa tarde, gostaria de saber sobre meningioma. É um tumor benigno, doutor? Isso, foi aquele até que eu falei, respondendo a primeira pergunta. É um tumor benigno, na grande maioria das vezes, ele tem grau. 90% das vezes é o grau 1. O grau 1 é um tumor benigno, aí vai depender do tamanho, se dá sintoma ou não, que o neurocirurgião vai abordar. Grande parte dos pacientes que chegam para mim, eles são pequenos, lesões de 1 centímetro, sem um local muito importante, eu às vezes vou acompanhando. E muitas vezes esse tumor não cresce e o paciente tem a vida dele normal. Dr. Júlio Pereira é neurocirurgião do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, do Hospital Sírio-Libanês, participante ativo aqui do Santa Receita. As suas considerações finais, então, deixando tranquilo o pessoal, porque se tem mais câncer, né, mais casos assim da doença, também a medicina está mais adiantada e nesse caso todo cuidado é pouco, né, Perfeito. doutor? Eu falo, Claudete, eu gosto do seu programa que você fala as coisas da vida natural. Então é natural a gente adoecer. Ter um câncer não é desespero, é você ter o cuidado, acompanhar, ter um médico que você confie. Principalmente o oncologista vai ser central e o paciente que tem metástase, ele saiba que hoje está evoluindo muito. E o tratamento dele está numa equipe que tem um onco, tem um rádio, neurocirurgião, conversando junto para definir, é uma das coisas mais importantes. Obrigada por ter vindo, um beijo, viu? Deixar aqui os contatos, lá no site tem outros artigos interessantes que você pode entrar e pode se informar, isso é o mais legal, né? Estar bem informada. É www.julio
Tem esse tracinho? É o tracinho, acho que eu já perguntei, Pereira, mas tem, né? Tracinho Pereira. É que às vezes a gente tem que fazer umas manobras, porque tem nomes iguais, né, doutor? Júlio Tracinho Pereira, como tá aí no vídeo.com. E telefone é 011 São Paulo 3141-9550, tá bom? 3141-9550. Nem sempre um câncer dá sintomas, você sente isso ou aquilo. Se bem que sentir uma coisa diferente, corra pro médico, né? Principalmente se tem mais de 60, não corra, voa, porque o doutor já falou que, olha, tudo que eu ouço aqui é passou dessa idade, minha filha, se cuida. Um beijo, doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Até a próxima, tá?